A paz, queridas. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje uma palavra que está em Mateus 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens. E fala assim: Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é uma mensagem para mulheres que desejam permanecer firmes até a volta do noivo. Como diz o último versículo de Mateus 25:13: Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus contou a parábola das 10 virgens para alertar os que o seguem. Todas eram virgens, todas aguardavam o noivo, todas tinham lâmpadas, todas pareciam iguais por fora. Mas havia uma diferença invisível. 5 estavam preparadas e 5 não. Essa parábola fala diretamente para nós, mulheres da igreja, que estão dentro da igreja, não aquelas que estão fora, que não conhecem a palavra de Deus. Somos para nós, que estamos inseridas numa igreja. Mulheres que congregam, que servem, cantam, lideram, trabalham e cuidam de suas famílias. Mulheres que, aparentemente, estão no mesmo caminho, mas que podem estar vivendo realidades espirituais completamente diferentes. O que o Senhor quer nos dizer com essa palavra? Primeiro ponto: as prudentes permaneceram preparadas durante a espera. Será que nós estamos preparadas para a espera do noivo? As prudentes não apenas começaram bem, elas permaneceram preparadas enquanto esperavam. O atraso do noivo revelou que realmente estava pronta. Não importava a hora que o noivo viesse, elas estariam prontas para aquele momento. Mas muitas mulheres começam sua caminhada com Deus cheias de entusiasmo. Mas o tempo, as lutas, as decepções e as frustrações podem desgastar a nossa fé. Talvez algumas estejam esperando há anos pela restauração do casamento, pela conversão dos filhos, pela cura
de uma enfermidade, pelo cumprimento de uma promessa. Mas as prudentes continuam alimentando sua chama, mesmo que ainda não tenha chegado o tempo da restauração de um casamento, da conversão dos filhos, né, de uma cura, mesmo que ainda não tenha chegado esse tempo, elas ainda continuam alimentando a sua chama. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, diz lá em Gálatas 6:9. A mulher prudente entende que a demora não significa abandono. Ela continua orando quando ninguém vê no seu secreto. Ela continua servindo quando não recebe reconhecimento. Ela continua crendo quando não vê resultados. Segundo ponto, o azeite representa uma vida de intimidade com Deus. As imprudentes tinham lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente. A lâmpada representa a aparência exterior da fé. O azeite representa a presença do Espírito Santo, a comunhão diária, a vida secreta com Deus. Existe algo que ninguém pode fazer por nós: nossa intimidade com Deus. Ninguém pode orar por nós para sempre. Ninguém pode buscar a Deus em nosso lugar. Ninguém pode transferir azeite espiritual. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Muitas mulheres conhecem os cultos, os eventos, os congressos, mas Deus está procurando uma mulher que o conheça no secreto. Porque quando a noite chega, não é a aparência que sustenta a chama, é o azeite. Terceiro ponto. As imprudentes desistiram no meio do caminho. As imprudentes representam aquelas que deixam a chama apagar. Mulheres que permitem que a mágoa substituísse a fé. Que deixaram o cansaço roubar a esperança. Que trocaram a presença de Deus pela busca da própria satisfação. Começaram bem, mas perderam o foco. O inimigo não precisa tirar uma mulher da igreja imediatamente. Às vezes ele apenas tenta afastá-la da presença de Deus aos poucos. Primeiro, ela deixa de orar. Depois, deixa de buscar a Deus. Depois, deixa de ouvir a voz do Senhor. Até que a sua lâmpada continue ali, mas sem fogo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Quarto ponto. Deus está procurando mulheres perseverantes. As prudentes também dormiram, mas havia uma diferença. Elas estavam preparadas. Você está preparada? Isso nos mostra que Deus não procura mulheres perfeitas. Deus procura mulheres perseverantes. Mulheres que caem e se levantam. Mulheres que choram, mas continuam crendo. Mulheres que enfrentam batalhas, mas permanecem fiéis a seu Deus. As que perseverar até o fim será salva, diz em Mateus 24:13. O céu não será conquistado pelas mais fortes, será alcançado pelas que permanecerem. Hoje, Deus nos faz algumas perguntas. Como está o azeite da sua vida? Sua chama ainda está acesa? Você está apenas frequentando a igreja
ou vivendo intimidade com Deus? Se o noivo viesse hoje, você estaria preparada? A maior tragédia das imprudentes não foi o sono, foi a falta de preparo. E a maior virtude das prudentes não foi a perfeição, foi a perseverança. O noivo está voltando. A questão não é se ele virá. A questão é como ele nos encontrará. Você está preparada? Que sejamos mulheres prudentes, mulheres que não desistem nunca da família, não desistam da sua família, mulheres que não abandonam o propósito, mesmo sendo difícil, mulheres que não negociam sua comunhão com Deus, mulheres que mantêm azeite de reserva, mesmo quando a espera parece longa. Em Isaías 40:31 diz: mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Hoje o Senhor está chamando mulheres para reabastecer suas lâmpadas. Mulheres que desejam voltar ao primeiro amor. Mulheres que decidiram não desistir no meio da caminhada. Mulheres que querem estar prontas para encontrar o noivo. Que quando o grito ecoar à meia-noite, aí vem o noivo, nós possamos nos levantar com nossas lâmpadas acesas e dizer: eu permaneci, eu esperei, eu estava preparada. Que assim seja na sua vida. Se nesse momento você está cansada, busque a Deus. Não deixe a sua lâmpada se apagar, o teu fogo se apagar. Não deixe o teu azeite se apagar. Busque ao Senhor até a sua chama se reacender. Todos passamos por problemas, por aflições, por desertos. Mas isso não pode fazer com que nós venhamos desistir de buscar a presença de Deus, de nos encher da sua presença, do seu azeite, para que o nosso fogo nunca se apague, para que nós sejamos aquelas mulheres virgens prudentes, que nós estejamos preparadas para a volta do noivo. Amém.